bom. Vamos lá. Capítulo 3 está lá na página 145, questão 922. Quantas e quais são as bem-aventuranças evangélicas? As bem-aventuranças evangélicas são 8. Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Segundo, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Terceiro, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quarta, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quinta, bem-aventurados os que usam de misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Sexta, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sétima, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Oitava, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então são 8 bem-aventuranças evangélicas. Será que para você, quando a gente fala evangélico, será que para você, por um acaso, assim fica meio estridente no seu ouvido, fica meio dissonante, parecendo que de repente não é a nossa religião, será? Por questão assim de poluição cultural e religiosa, nessas últimas décadas, o pessoal que a gente conhecia como crente, começaram a se autodenominar evangélicos. Eu não sei quem começou com isso, tenho uma suspeita, mas não posso afirmar. Mas de repente todo mundo que era chamado de protestante ou crente virou evangélico. Bom, pelo menos a maioria. Não sei como é que os luteranos se dizem, mas o restante, dessas todas as denominações, a gente fala, você é crente? Não, eu sou evangélico. Será que aí quando a gente ouve evangélico, a gente assim fica meio assim desconfortável? Porque se for assim, está na hora da gente atualizar nossos conceitos. Esse livro aqui é do começo do século passado. E evangélico significa relativo ao evangelho. E a gente aqui, as bem-aventuranças estão no evangelho. Portanto, são bem-aventuranças evangélicas. Lembrando que muita gente que se diz evangélico não é evangélico coisa nenhuma, é fake. Muita gente se diz evangélico, mas depois se veste de rabino judeu. Ou só segue aí o Antigo Testamento, de evangelho mesmo não tem nada. Então, até porque Jesus expulsando os mercadores do templo não é uma figura legal e não é uma passagem confortável para muitos deles. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ter cuidado com essa poluição cultural, porque é interessante que antigamente, também eu me lembro de livros mais antigos que falavam não porque os crentes, não estava falando de protestante não, estava falando de nós. Tem um livro do Mal Batarran, que ele era brasileiro, professor de matemática, do homem que calculava, e ele gostava de escrever histórias lá sobre, assim, Arábia, com fundo aí moral, não sei o quê, não sei por que escolheu esse caminho, mas enfim, os livros dele são assim, pronto, acabou, Aí ele fala muito isso, porque os crentes, às vezes falando a respeito de nós, usando essa terminologia, essa terminologia justamente para se referir também aos católicos. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque senão a gente vão tirando pedaços da igreja e a gente vai concordando com isso. Evangélicos, bom, evangélico é aquele que segue o evangelho. E se segue o evangelho está na Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi a igreja que Jesus deixou, pronto. Fechou aí o raciocínio, Porque Jesus nos propôs as bem-aventuranças, Jesus Cristo nos propôs as bem-aventuranças para nos fazer detestar as máximas do mundo e para nos convidar a amar e praticar as máximas do seu evangelho, que são opostas às do mundo. Quem são aqueles que o mundo chama bem-aventurados? O mundo chama bem-aventurados aqueles que desfrutam abundância de riquezas e honras, que vivem nas delícias e que não têm nada que os faça sofrer. Tá vendo? Totalmente diferente de nós, hein? Quem são os pobres de espírito que Jesus Cristo chama bem-aventurados? Os pobres de espírito, segundo o Evangelho, são aqueles que têm o coração desapegado das riquezas, fazem bom uso delas, se as possuem, não as procuram com ânsia, se não as têm, e sofrem com resignação a perda delas, se lhes são tiradas. Porque são humildes, pessoas humildes. Então, aquela pessoa que se tiver, ela está usando para o bem dos outros, aquele recurso que ela tem. Quanto mais ela tem, mais ela deveria estar ajudando os outros. Você pode imaginar a lista de bilionários que nós lemos aí às vezes em jornais e revistas, agora sites da internet,
imaginar quantas pessoas você realmente conhece que tem muito dinheiro que faça isso. Eu, por exemplo, não conheço ninguém que distribua aí realmente de verdade, né, com os pobres, procura ajudar. Eu não conheço gente que faz isso para mídia, para parecer que é um carinha legal, mas não que realmente esteja fazendo isso para realmente ajudar. E aí a gente fica pensando assim, até onde está realmente fazendo, né? Isso aí é igual igreja bergoliana, teologia da condenação, né? A gente falou por décadas, desde a década de 60, que eles falam dos pobres. A igreja está no país inteiro. Por que é que não acabou a pobreza? Por que eles não organizaram cooperativas, ajudaram realmente os pobres, ao invés de usar os pobres para objetivos políticos? Porque eles estavam lá só para usar os pobres para objetivos políticos. Então aí complica, né? Não tem nada a ver uma coisa é o que eles falam, outra coisa é o que eles fazem. Então essas pessoas, voltando aqui, né, para a bem-aventurança, essas pessoas que se têm estão distribuindo, às vezes tem até pouco, mas estão também procurando repartir, ajudar as outras pessoas e, sobretudo, não fica procurando dinheiro, fama, fortuna e prazeres desesperadamente, que é o contrário do que o Senhor está nos ensinando. Certo? Muito bom. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que tratam o próximo com brandura e sofrem com paciência seus defeitos e as ofensas que dele recebem, sem alteração, ressentimento ou vingança. Se a gente for olhar pelos olhos de Deus, a gente vê, eu sei que uma coisa, os nossos olhos, mas os de Deus são diferentes, era pelos dele que nós devíamos estar olhando. Pensa bem. Hoje tem muito sentido, muitas coisas que você sofre com as pessoas que estão em volta de você, mas daqui a, 5, 10 anos vai fazer sentido? Daqui a 50, 100, pela eternidade, será que vai fazer sentido? Porque nós sabemos o que está para acontecer. Nós sabemos o que está para acontecer. Tipo, está acabando. Está acabando. Nós sabemos disso. E como nós sabemos disso, nós sabemos também que esse mundo vai ser todo destruído. E não interessa o que a pessoa tem. Ela tem agora. Daqui a sei lá quanto tempo será que ela vai continuar tendo? Meus irmãos e minhas irmãs, prestemos muita atenção nisso. Porque simplesmente as coisas que valem tanto, faça um exercício na sua vida. De repente, coisas que há 20 anos atrás você se aborrecia sobremaneira, hoje já não te aborrecem mais, já perderam a graça, perdeu o valor, você já tem outra cabeça, não é assim? Imagina você na eternidade se lembrando das coisas que te aborreciam aqui. Provavelmente você vai se achar assim meio... Puxa, eu não devia nem ter esquentado a cabeça com isso, porque olha só, estar com Jesus é tão maravilhoso que aquilo não tinha sentido. Não tinha sentido nenhum, essa gente estava aí seguindo o mundo e eu estava seguindo a Deus, então pronto, bom, eles estão querendo seguir o mundo, vão em frente para o buraco, para o abismo do inferno, fazendo o quê? Mas nós queremos seguir ao Senhor e, portanto, vamos morro acima com a cruz nas costas, todo dia um passinho a mais, pelo menos. O dia que conseguir dar 2, 3 passinhos é bom, muito bom, né? O ruim é quando volta e quando fica parado também não é tão bom, mas um passinho por dia para frente já é muito bom. Certo? Nessa alegoria que eu estou fazendo. Então é assim, a gente precisa olhar mais as coisas pelos olhos de Deus, com a lógica de Deus e não do mundo. Senão não vai, gente. Pela lógica de Deus, senão não vai. Essas pessoas estão na iniquidade, muitos estão fazendo a sua iniquidade. O que diz o anjo do Apocalipse? Continuem na iniquidade. Iníquos, continuem na iniquidade. Deixa fazer, deixa roubar, deixa fazer toda sorte de crimes contra Deus, deixa fazer. Só que depois também a paga deles já está, inclusive, pronta. Mas claro, gente, olha, nós temos que ralar muito para o nosso nome não sair do livro do Cordeiro. Está nas mãos de Jesus. Está lá, sem merecimento nosso. Muito fácil o Senhor chegar lá, cansar e apagar. E isso nós corremos o risco diariamente. Essa gente, muitos deles já não tem mais o nome lá, já foi apagado. Então estão brigando por coisa que vai ficar aqui mesmo, né? Estão brigando por coisas, sinceramente, mas sinceramente. Olha, na minha família o que teve de briga por causa de herança. Oh, como tinha briga. Oh, mas como tinha briga, como tinha intriga. Por causa de herança, a sua Emília é rico, rico de Deus. Porque assim, quem veio atrás aí, estava brigando por causa do quê, né? Estavam brigando naquela época, há 30 anos atrás. Por causa do quê? Não deu 30 anos quase.
Por causa de uma casa? A briga toda era por causa de uma casa. A briga por causa de uma casa? Fica, eu não quero, tchau. Pode ficar, pode ficar. Só isso. Tanta desgraça, tanta fofoca, tanta discussão, tanta briga, porque quando os pais morrerem, pode ficar. Só isso. Eu vou trabalhar e vou construir o que é meu, eu vou viajar. Só. Eu não tinha nada quando eu fiz isso. Tá certo? Virei as costas e falei, pode ficar. Onde é que eu assino aí? Não quero nem saber de mais nada disso aqui. Dei está dado. Nunca me arrependi. Mas nunca me arrependi. A pessoa aí simplesmente está aí até hoje esperando herança, mas enfim. Né? Certo, gente? Então, eu vou parar por aqui, só para vocês entenderem. A gente não leva nada dessas coisas. É importante ter a paróquia, é importante ter aqui, né, justamente essa parte da frente é importante para que a gente continue nessa situação de eremitérios, né? Porque nunca se sabe quem vem morar se a gente sai da casa ali. Então, tudo isso é importante, a casa do pároco continuar sendo próxima. Não posso ficar morando, sei lá, quantos quilômetros da aonde é a paróquia, ou não é? Aqui na paróquia em si não tem espaço. Aqui mora a Madre Sofia, está pronto para mais 2 moças. E tem a capela, né? É 1 quarto só que tem aqui. É grande, mas é 1 quarto. Tá certo? É uma sala, uma cozinha, um banheiro e a capela. São 4 cômodos e mais banheiro. Agora fizemos uma sacristia ali atrás, pequena também, só para organizar melhor as coisas. Tá certo? Mas, assim, só por isso, só pela importância até estratégica mesmo, da gente conseguir aqui essa parte. Peço oração de vocês até diária. Nem que vocês não escrevam aí, não precisa nem escrever aí na oração, mas que rezem por nós para que a gente consiga, porque até o momento é totalmente impossível por todos os ângulos que você olhe. Não é possível agora para nós, nem financeiramente, nem porque não está à venda. Nós não temos condição nenhuma de fazer isso, mas com as orações, para nós, aquilo que eu falo, quando você chega no muro e é impossível sair aqui, não dá, o Senhor fala, calma que eu vou abrir a porta para você, não seja apressado, né? Calma que agora é minha vez, descansa um pouquinho aí. Fique em oração, daqui a pouco eu abro a porta para você. É sempre assim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que entender que é só por isso, é só por uma questão estratégica, mas não é uma coisa de... Nunca tive isso, nunca fui ganancioso. Espero que você também não, mas se você foi, que você tenha sido. No mais, é só o suficiente para a gente viver aqui nesse mundo, enquanto nós estamos no mundo. A gente não sabe o tempo que vai demorar, previsões daqui, previsões de lá, a gente possui, mas o tempo é de Deus, não é no tempo que a gente quer, no tempo que Ele quer, é o que Ele acha. Estão atrasados. Já era para eles terem feito o que eles querem fazer, mas o Senhor não está deixando. E até onde o Senhor vai atrasá-los, a gente não sabe, mas estão super atrasados. E por outro lado, tem a faca e o queijo na mão e não sei por que não fizeram ainda. Porque o Senhor não deixou, porque poder eles podem. Eles estão com os poderosos do mundo nas mãos, todos no bolso, como diz o Klaus Schwab. Então é assim, não sejamos mesmo gananciosos, não queiramos... Sabe, é assim, vamos ser mais desapegados com as coisas, o necessário, se manter mais assim no necessário, se manter mais do que realmente nós precisamos para essa nossa caminhada, tá bom? Eu vou parar por aqui, professora, que eu falei que eu ia fazer com horário, porque ele vai embora e eu falei aqui, fiz detalhes, explanações, blá blá blá. Então nós vamos começar amanhã no 927. Marca para mim, por favor, amanhã não, na quarta-feira. Está ali, se você quer caneta, está ali, ó, em cima do armário que eu deixei ali hoje, que você me emprestou para colocar o quadro. Começa amanhã no 927. Eu parei no 926, não sei como é que você marca. Eu parei no 926. Tá certo?